Queridos irmãos, começamos a Semana Santa. Hoje, domingo de Ramos, fazemos essa abertura desta semana maior, chamada assim. É uma semana que conclui a nossa peregrinação durante a Quaresma, essa caminhada que fizemos, e agora nós nos colocamos diante do Senhor, como se estivéssemos fazendo um grande retiro espiritual. É uma semana toda repleta de sentido daquilo que nós cremos, da nossa fé católica. E nós nos colocamos diante de Deus para chegarmos a celebrar a ressurreição do Senhor, antecipada pela grande vigília do Sábado Santo. Nessa vigília, nós sabemos todos, nós católicos renovamos as promessas do nosso batismo, professamos a fé, e isso fazemos uma vez por ano. É um momento muito importante. Não percamos esta oportunidade de participar da Semana Santa toda, completa, incluindo o Sábado Santo, a grande vigília da Páscoa do Senhor. Vamos ouvir hoje, então, o Evangelho de Lucas, no capítulo 23, versículos de 1 a 49. Ouçamos com atenção. Em seguida, todo o grupo deles se levantou e conduziram Jesus a Pilatos. Começaram então a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem agitando a nossa nação, proibindo pagar os tributos a César e afirmando ser ele mesmo Cristo, o Rei. Pilatos o interrogou: tu és o Rei dos Judeus? Jesus respondeu: tu o dizes. Então Pilatos disse aos sumos sacerdotes e à multidão: não encontro neste homem crime algum. Eles, porém, insistiam: ele agita o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galiléia, onde começou até aqui. Quando ouviu isto, Pilatos perguntou: este homem é galileu? E depois de verificar que Jesus estava sob a autoridade de Herodes, enviou-o a Herodes, o qual também estava em Jerusalém naqueles dias. Herodes alegrou-se muito ao ver Jesus, pois há muito tempo desejava vê-lo, porque ouvira falar dele e esperava vê-lo fazer algum sinal. Fez-lhe então muitas perguntas. Jesus, porém, nada lhe respondia. Os sumos sacerdotes e os escribas estavam presentes e o acusavam com insistência. Herodes, com seus soldados, tratou Jesus com desprezo, zombou dele, vestiu-o com uma roupa vistosa e mandou-o de volta a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos se tornaram amigos, pois antes eram inimigos. Então Pilatos convocou os sumos sacerdotes, os magistrados e o povo, e lhes disse: vós me trouxestes este homem como agitador do povo. Pois bem, já o interroguei diante de vós e não encontrei nele nenhum dos crimes de que o acusais. Nem Herodes encontrou, pois o mandou de volta para nós. Como podeis ver, ele nada fez que mereça a morte. Portanto, vou castigá-lo e depois o soltarei. Toda a multidão, porém, começou a gritar: fora com ele, solta-nos Barrabás. Barrabás tinha sido preso por causa de uma rebelião na cidade e por homicídio. Pilatos falou outra vez à multidão, pois queria libertar Jesus. Eles, porém, gritavam mais alto: crucifica, crucifica-o. Ele, no entanto, falou pela terceira vez: que mal fez este homem? Não encontrei nele nenhum crime que mereça a morte. Portanto, vou castigá-lo e depois o soltarei. Eles, porém, continuaram a gritar com toda a força, pedindo que fosse crucificado, e a gritaria deles prevaleceu. Então Pilatos decidiu que fosse feito o que eles pediam. Soltou o homem que eles queriam, aquele que fora preso por rebelião e homicídio, e entregou Jesus à vontade deles. Enquanto levavam Jesus, agarraram um certo Simão de Cirene, que voltava do campo, e puseram-lhe a cruz aos ombros, para que a carregasse atrás de Jesus. Seguia-o uma grande multidão do povo, bem como de mulheres, que batiam no peito e choravam por ele. Jesus, porém, voltou-se para elas e disse:
Mulheres de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: bem-aventuradas as estéreis, os ventres que nunca deram à luz e os seios que nunca amamentaram. Então começaram a pedir às montanhas: caí sobre nós, e às colinas: escondei-nos. Se de fato fazem isto ao lenho verde, que não acontecerá ao seco? Levavam também 2 malfeitores para serem executados com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e os malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então repartiram suas vestes, tirando a sorte. O povo permanecia lá, observando. E até os chefes zombavam, dizendo: a outros ele salvou, salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o eleito. Os soldados também zombavam dele. Aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores, crucificados, o insultava, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. O outro, porém, o repreendeu: nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo sofrermos, pois estamos recebendo o que merecemos. Mas este não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele lhe respondeu: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Já era por volta da hora 6ª, e uma escuridão cobria toda a terra até a hora 9ª. O sol havia parado de brilhar. O véu do santuário rasgou-se pelo meio, e Jesus chamou com voz forte: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. O centurião, vendo o que acontecera, glorificou a Deus, dizendo: realmente este homem era justo. E as multidões que tinham acorrido para assistir à cena viram o que havia acontecido e, batendo no peito, voltaram para casa. E todos os conhecidos de Jesus, à distância, bem como as mulheres que o seguiam, desde a Galiléia, estavam observando essas coisas. Havia ali um homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, o qual não tinha aprovado a decisão nem a ação dos outros. Era de Arimateia, uma cidade da Judéia, e esperava a vinda do reino de Deus. Ele foi ter com Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Desceu da cruz, enrolou-o num lençol e colocou-o num túmulo escavado na rocha, onde ninguém ainda fora depositado. Era o dia da preparação e o sábado estava para começar. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus acompanharam José e observaram o túmulo e o modo como seu corpo ali era colocado. Depois voltaram para casa e prepararam perfumes e bálsamos, e no sábado repousaram segundo o preceito. Este é um texto pequeno da paixão de Nosso Senhor. Nos dá um pouco a situação da prisão de Jesus, do seu julgamento, da sua condenação, daquele barulho da multidão pedindo que fosse crucificado, a soltura de Barrabás, um criminoso, por agitação do povo e por ter cometido um homicídio, e o relacionamento das autoridades da época, Herodes, os sumos sacerdotes e Pilatos. Essa é a história do processo que Jesus sofreu, no qual fora condenado. Condenado à morte. E condenado à morte por que razão? O processo de Jesus existe até hoje. Foi escrito. Os romanos escreviam todas essas coisas e deixaram registrado o processo todo.
não há nem no processo, nem no texto bíblico e nem em qualquer outro lugar alguma razão plausível para a condenação de Jesus. Quando não há isso, a condenação foi feita à revelia, sem provas, sem julgamento, sem processo, sem um inquérito para verificar se era verdade ou não. Os romanos faziam todos esses questionamentos. Jesus foi condenado por inveja. Os fariseus tinham medo de que Jesus ocupasse o seu lugar. Os sumos sacerdotes tinham medo de que Jesus substituísse os seus ensinamentos. Mas ele veio como Deus e era naquele momento que o povo de Deus deveria reconhecê-lo. O servo sofredor, o servo de Deus, aquele que veio para salvar, libertar todo o seu povo. Ele não veio para substituir nada neste mundo. Jesus está muito acima do mundo e das coisas que o mundo constrói e inventa. Ele queria salvar, libertar, conduzir para Deus, dar vida plena. E por inveja foi condenado à morte. Por isso, nesta Semana Santa, queridos irmãos e irmãs, ao fazermos, tendo feito já alguns, ao fazermos a nossa procissão para lembrar a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, nós devemos meditar. Aquela multidão recebeu Jesus como rei, mas também foi a mesma multidão que o condenou. Ou seja, nós estamos neste mundo, a Igreja de Cristo está presente neste mundo, os discípulos de Cristo estamos presentes neste mundo, mas não somos deste mundo. Não utilizamos os critérios que o mundo utiliza. E quando nós abaixamos um pouco a guarda, quando nós relaxamos um pouco, nós começamos a utilizar os critérios que o mundo usa. Começamos a fazer como todo mundo faz e deixamos de ser discípulos. Sentamos no caminho, cansados, sobrecarregados e deveríamos estar leves, porque o peso de nosso Senhor é leve. O seu jugo é suave. Ele nos convida e nós nos decidimos por ele. Não existe imposição, não existe algo que nos impõe seguirmos Jesus Cristo, sermos discípulos de Cristo, sermos cristãos, sermos católicos. Nada nos impõe isso. Nós decidimos. Devemos nos perguntar, estamos sendo coerentes, corretos no seguimento de Cristo ou estamos fazendo de conta? Seguir a Cristo significa assumir esta sua condição de testemunha fiel. E nós também, como discípulos, devemos nos esforçar para sermos testemunhas fiéis daquele que veio para nos salvar.